Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com ele o novo Omoda 5 Prestige 2026. Essa aqui é a versão topo de linha do Omoda 5 e a gente vai fazer aqui um test drive com o modelo, onde vou passar para vocês as impressões ao dirigir. Vamos fazer teste de 0 a 100, teste de consumo em cidade e em estrada, teste de assistência de segurança e muito mais. Para quem não sabe, o Omoda 5 é um veículo híbrido pleno, tá? Então vocês vão ver aí como se comporta esse modelo também. Se você curtir o meu conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta. Bom pessoal, já a bordo aqui do Omoda 5, a chave é do tipo presencial, então pé no freio, apertou o botão aqui, ele já liga pra gente. Aqui a gente tem a alavanca seletora de marchas dele, né? Então colocou aqui para baixo em drive, ele já libera o veículo pra gente, já baixa o freio de estacionamento eletrônico também de maneira automática, tá? Deixa eu colocar ele aqui no modo Eco, né? Ele tem dois modos de condução, eu estava em modo Sport. Você troca o modo de condução aqui, tá? Então, ó, Sport. Modo Sport. E modo Eco. O Eco, né? O Sport e o Eco. Bom, obviamente, né? Não preciso nem explicar que o Eco você vai dirigir de uma maneira mais econômica, né? E o Sport uma maneira um pouco mais agressiva de se guiar. A gente está aqui em outra cidade hoje, né? A cidade de Veracruz, aqui perto da cidade onde eu moro, né? Que é Marília. E é bom que a gente já testa aqui algumas situações de rua, né? Como por exemplo essas ruas mais antigas, né? Onde você tem uma vibração bem maior, tá? Na questão de barulho, não observei muito ruído interno, gostei bastante do acabamento do carro, inclusive me surpreendeu bastante o acabamento, tá? Eu ainda não tinha tido contato com os veículos da Omoda, já tive contato com o veículo da Jayco, tá? Ou Jaeco, depende de como você chama, né? Mas os Omodas eu ainda não tinha nem entrado, e quando eu entrei eu me surpreendi bastante pela qualidade de acabamento, tanto na dianteira quanto na traseira, painel também, achei muito legal. Inclusive esse veículo tem um sistema de iluminação ambiente muito interessante, tá? Eu vou trazer para vocês vídeo de sistema de iluminação noturno depois também, aí vocês conseguem conferir como que é a iluminação dele também, como é a iluminação na parte de farol, tá? Se você quiser conferir esse conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sino das notificações para ser notificado desse vídeo também. Beleza, pessoal? Bom, já fiz os testes de consumo também, tanto em cidade quanto em estrada, e me surpreendeu bastante o consumo desse carro, principalmente em cidade. Médias de mais de 18 km por litro na cidade e na estrada médias de mais de 13 km por litro, né? Como ele é um veículo híbrido, assim como, não sei se são todos, porque eu não testei todos os carros, né? Mas a maioria dos veículos híbridos, pelo menos se não todos, eles são mais econômicos na cidade e gastam mais na estrada, né? E carro elétrico também, né? Ele acaba tendo uma autonomia maior na cidade e uma menor na estrada, tá? Então é um pouco diferente de um carro 100% a combustão. Mas eu achei o consumo muito bom em cidade. Em estrada não achei nada demais, mas em cidade é sim bem interessante, né? É uma bateria pequena, esse aqui não é um veículo híbrido plug-in, é um híbrido pleno, então você não tem nem como colocar ele na tomada. O próprio motor a combustão recarrega a bateria, né? E também a frenagem do veículo recarrega a bateria também. Inclusive tem como você programar aqui o quanto você quer de regeneração. Deixa eu selecionar aqui. Ó, a gente tem aqui a quantidade de regeneração, então eu tenho baixo, médio e alto, tá? Quando eu deixo em alto, ó, reparem que ele segura bem o veículo, ó, certo? Quando eu deixo em baixo, ó, reparem que o veículo está praticamente solto, não regenera quase nada de energia, ele não freia tanto o veículo, né? Se você quer uma regeneração maior, né, quer regenerar mais bateria, deixe em alto. Em estrada eu particularmente prefiro utilizar em baixo, que acho que fica mais confortável para dirigir, e na cidade sim eu utilizo em alto, pegando o máximo de regeneração possível. Inclusive aqui a gente tem também um informativo de fluxo de energia dele, tá? Esse veículo tem uma motorização 1.5 turbo de 4 cilindros, tá? E temos também um motor elétrico, potência combinada de 224 cavalos e torque combinado de 30,1 kgfm, tá? Então,
bastante potência, bastante torque também. 0 a 100 na faixa de 7,9 segundos, é o que o pessoal fala. Eu, inclusive, vou testar para vocês o 0 a 100 aqui e vamos ver quanto que a gente consegue também de 0 a 100 efetivamente. E a velocidade máxima seria de 175 km por hora, uma boa velocidade. Também a maioria dos veículos híbridos acabam bloqueando os carros em 180, 170, 190, então tem sim aqui uma boa velocidade final também, e nossas pistas nem permitem velocidades mais elevadas, né? Mas a gente utiliza velocidades mais elevadas muitas vezes, né? Então, ó, eu vou colocar aqui em modo Sport, para a gente testar o veículo, né? Então, 80 por hora aqui, vou dar pé fundo, ó. 80, 90, 100, 110, 120. A resposta dele, quando você está em cidade, né, em velocidades mais baixas, é mais interessante. Ele é mais espertinho em baixas velocidades do que em velocidades já mais elevadas, tá? Então tem essa situação. O uso urbano dele eu acho melhor do que num uso em estrada. Mas obviamente, você pode usar em estrada, pode viajar tranquilamente, tá? Você não terá problemas e tem assim uma relativa força. Mas na cidade ele é bem mais espertinho. Na questão de suspensão, gostei da suspensão mais firmezinha. Eu gosto desse tipo de calibração. Não sei se vai agradar a todo mundo. Eu sei que tem muita gente que gosta de carros mais macios. Aqui é um pouco mais firme, me agrada mais, tá? Mas é questão de gosto. Um tipo de suspensão que eu gosto bastante, por exemplo, é o dos veículos da Volkswagen, que são suspensões mais firmes, que muitas vezes traduzem em uma melhor estabilidade também, tá? Então, vamos lá, eu vou sair do zero aqui. Talvez o sol atrapalhe um pouco, né? Espero que não. Ele não tem sistema launch, tá? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, como vocês podem observar, ele ganha velocidade rápido. É um veículo gostoso de se dirigir, sim. O barulho que vocês estão ouvindo é do meu equipamento, tá? Esse veículo não está com nenhum barulho de acabamento, então é bem tranquilo, tá? Agora, não sei se o sol está atrapalhando ou não. Eu vou até jogar para cá assim. Vai ficar um pouco ruim a imagem de vocês aqui na minha cabeça, mas pelo menos não bate o sol direto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona o piloto automático adaptativo desse carro, que é uma coisa que eu gostei bastante, tá? Então eu consigo apertar aqui, ó. Ele aciona o piloto automático adaptativo, e esse veículo ele tem um assistente de centralização em faixas também. Então ele centraliza o veículo na faixa, e isso é muito legal. O carro que tem a permanência em faixas, mas não tem a centralização, eu não vejo tanto sentido. Agora, quando ele tem a centralização, fica bem bacana, tá? Bom, e voltando aqui novamente à questão da centralização em faixas, a minha bateria acabou aquecendo aqui da câmera, né? E aí ele desligou. Mas novamente, ó, estou armando aqui o piloto automático adaptativo, né? Com função, ele tem função stop and go também, tá? E aí ele centraliza o veículo na faixa, consegue fazer curva, tudo mais, né? Leves curvas. Se eu não coloco a mão no volante, ele começa a emitir alertas aqui pra gente, né? E se mesmo assim eu insisto em não colocar a mão no volante, chega um ponto que ele desarma esse assistente de segurança, tá? Então, ó, tá fazendo a curva aqui pra mim, começou a dar alertas, tá? Inclusive o solzão batendo forte aqui na nossa cara, ó. E aí chega um momento que ele simplesmente desarma, tá? Olha lá, desarmou. Então aí ele entra somente na permanência em faixas, tá? E aí, dependendo da situação, ele pode manter você dentro da faixa ou não. Não é um assistente tão inteligente como o presente no Volkswagen Taos, por exemplo, né? Que para o carro até zero quando você não coloca a mão no volante. Ele entende que você teve um mal súbito, né? Ou você dormiu, alguma coisa assim, e aí ele liga o pisca-alerta e para o carro até zero. Esse carro aqui já não faz isso. Ele solta o carro, né? E isso não é uma coisa tão legal. E a maioria dos carros, inclusive, solta o carro aqui, e aí você reza pra dar tempo de você acordar ou se recuperar, porque senão você vai acabar batendo em algum lugar, né? O certo seria realmente todas as fabricantes programarem os carros para eles pararem até zero numa situação dessa, e de preferência saindo no acostamento, né? Assista o vídeo do Volkswagen Taos aqui no canal também, porque é bem legal o sistema dele para vocês poderem conhecer, tá? Mas tirando isso, quando aqui está em funcionamento, funciona muito bem, em nenhum momento houve nenhuma falha, achei muito legal, tá? Ó, programei aqui, eu posso programar
piloto automático adaptativo desse carro até 160 km por hora. Tem um veículo ali à frente, então ele vai manter na distância de segurança, que inclusive eu programo aqui, ó, a distância que eu quero, o intervalo de distância. Tem 5 opções de distância, eu posso deixar mais próximo ou mais distante, né? E aí ele vai mantendo aí a distância de segurança. Se o veículo sair da frente, ele vai para a velocidade que eu programei. Também é importante dizer outra coisa: esse assistente que centraliza o veículo na faixa, ele não atua em velocidades muito elevadas. Por exemplo, a 160 km por hora aqui, ele não vai atuar, ele não vai mais centralizar o veículo na faixa. Ó, outra coisa que eu tenho para falar com vocês aqui é com relação a questão de estabilidade desse carro, né? A suspensão mais firmezinha, isso eu gostei bastante. Linha reta, nenhum problema, né? Em curvas também nenhum problema. Qual situação que eu não curti muito a suspensão desse carro? Quando você precisa de desviar de alguma coisa. Então, ó, ele tem um balanço de cabine muito elevado e isso acabou me incomodando um pouco, né? Assim como esse sol também está me incomodando bastante. Uma coisa que eu gostei e ao mesmo tempo não gostei muito foi os freios. E por quê? Bom, na frenagem ele é muito bom. Você pisou aqui, ó, ele freia muito bem. Eu nem tô colocando o pé todo aqui para ele efetuar a frenagem, tá? E ele já freia muito bem, isso eu achei bem legal. Só que eu não gostei de como ele ficou calibrado quando você, por exemplo, está na cidade, né? Pode ser que seja uma coisa específica dessa unidade, tá? Mas vocês vão ver a hora que a gente chegar na cidade, eu explico para vocês o que eu estou dizendo. Bom, já de volta em cidade, ó, a questão da calibração do freio que eu tô falando para vocês, ó. A hora que ele chega mais ou menos a uns 16 km por hora aproximadamente, é como se ele desse uma pisada um pouco mais forte no freio, né? Ele acaba muitas vezes dando uma freada um pouco mais brusca. Isso me incomodou um pouco, tá? E eu mantenho aqui o pé do mesmo jeito, não estou afundando mais o pé, tá? Pode ser que seja uma calibração dessa unidade. Você que tem um Omoda 5, deixa nos comentários se o seu faz a mesma coisa ou não. Nesse aqui eu percebi isso. Às vezes você tá com o pé aqui basicamente da mesma maneira e ele dá uma, às vezes, freada um pouquinho mais brusca. Não chega a cantar pneu, nada dessas coisas, tá? É só a sensação que você tem que seu corpo vai mais pra frente e isso acabou me incomodando um pouco. E eu passei diversas vezes por essa situação. Não é sempre que acontece, tá? Não é sempre que acontece, mas em diversas situações eu acabei passando por isso e isso acabou me incomodando. Agora aqui em cidade, achei um veículo bem confortável, não tive problema nenhum para transpor obstáculos, valeta, nada disso, né? Ele é mais altinho também, então você acaba não tendo nenhum problema desse, né? E no futuro, do jeito que o Brasil vai indo com as nossas estradas e asfaltos... Ah lá, deu uma freada aqui de novo. Com os nossos asfaltos lunares, talvez esse comece a ser o tipo de veículo ideal para você usar. Esses caminhonetes, SUVs, né, sejam os veículos mais ideais para você usar nos asfaltos lunares, porque aqui a gente sofre bastante. O IPVA é caro, né? Cobram, mas executar as obras não é assim que funciona, né? Bom, mas como eu disse para vocês, veículo confortável, gostei bastante e também veículo bem econômico com uma boa performance, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento do piloto automático adaptativo com função Stop and Go, tá? Então, função Stop and Go aqui, ó, o carro vai até zero, né? Isso é bem legal, traz um conforto adicional. Veículo da frente se moveu, se for uma parada rápida, ele se move sozinho também, tá? Se for uma parada mais demorada, você tem que dar um toque no acelerador. E aqui eu já consigo falar com vocês também de outras coisas, como por exemplo, esse veículo, quando ele está em modo 100% elétrico, ele aparece EV aqui no painel e ele faz um barulho que talvez a câmera não vai captar, tá? Um barulho lá na parte externa para alertar pedestres. Então, ó, acho que não vai dar para ouvir. Um barulho meio tecnológico. Aí ligou o motor a combustão, acaba o barulho, tá? Inclusive o motor a combustão dele aqui arma bem cedo, né? Se a bateria acabar baixando ali, ou se você der uma pisada um pouco mais forte, ele vai ligar o motor a combustão, tá? Inclusive a bateria dele é bem pequena, né? 1,83 kWh, então a bateria bem pequena que esvazia rápido, mas também enche rápido. E em nenhum momento eu senti falta de força, tá? Seja com a bateria com um nível um pouco mais baixo ou no nível elevado, para mim se manteve exatamente igual. E ó, na cidade, ó, pisou, ele é bem esperto, né? Responde
bem rápido. Isso aqui é bem legal, traz aí mais segurança e também um prazer em dirigir, né? Bom, agora vamos para o teste de 0 a 100, controles desativados, bora lá. Eu tenho que mostrar para vocês também o funcionamento do alerta de ponto cego. Então, a hora que ele identifica no meu ponto cego, ele aciona a luzinha ali, como vocês puderam observar. Então, funciona perfeitamente também. Ó, outra coisa interessante é que quando você dá seta, você pode programar para ele exibir ali a câmera, tá? Então, ó, deu seta em baixa velocidade, ele mostra a câmera ali para você também quando você vai fazer uma curva, por exemplo. Ó, uma coisa que eu achei um pouco estranha nesse carro é a aceleração, a entrega dele, ó. Ele, a hora que chega nos 60 por hora, mais ou menos, ele parece que dá um pulo para frente. É como se estivesse acionando um segundo estágio, né? Como se fosse uma segunda marcha. Achei curioso. Isso aqui também não é uma coisa que me incomodou, mas achei um pouco curioso, ó. Legal o hadas dele mostrando aqui. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse teste. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.